Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje eu estou aqui com você, minha querida aluna, meu querido aluno, para nós vermos um ponto essencial da geografia. É aquele que vai aparecer lá na tua prova e que eu quero que você, dê conta dele bonitinho. Nós vamos ter que ver essa questão sobre urbanização brasileira, algumas características a respeito dela aí. Então nós sabemos muito bem, você já tem ciência disso, né? O que acontece com esse processo de urbanização no Brasil? Ele é um processo que ele tratou justamente de ser muito recente, né? Vamos pensar assim, a partir da década de 1940, que ele se acelera, que ele toma, por assim dizer, algumas formas de uma urbanização mais moderna. Tinha cidade antes? Tinha, mas ainda uma cidade muito ligada com o espaço rural, quase que dependente desse espaço rural. A partir de 30, com a Revolução Industrial, chegada do seu Getúlio Vargas no poder aí, né? Nessa década de 1930, a coisa muda no Brasil. Nós temos indústria, principalmente no Sudeste, se desenvolvendo. Então daí nós vamos ter um novo período de urbanização relacionado com a indústria. Essa é a urbanização, digamos assim, autêntica. A outra era fake. Brincadeira. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui que esse processo de urbanização no Brasil, ele aconteceu numa velocidade extremamente acelerada, né? Que lá na Europa se levou um século e meio, talvez 2 séculos. A gente fez aqui em meio século, gente, né? E é claro, você sabe disso, aquilo que cresce muito rapidamente, e a cidade é muito fácil da gente perceber isso. Qual é a consequência direta desse crescimento? Consequência direta desse crescimento não é nada mais, nada menos que vai dar problema, né? Então, cresce, é aquela velha ideia, né? O que é bonitinho numa cidade? O bonitinho numa cidade é a cidade planejada. Você faz toda a estrutura urbana, né? Leva lá água tratada, o transporte, ruas pavimentadas, energia, tudo que se tem direito. Tá bonito aí? Tá bonito. Agora manda o povo morar. Opa, aí funciona. Só que muitas vezes nesse processo tipicamente brasileiro, onde nós acabamos tendo o quê? Que essas cidades explodem sem controle nenhum. Qual foi a consequência direta disso? Consequência que o pessoal ia morando na periferia, e essa periferia você conhece muito bem. Chega primeiro população, para depois chegar a chamada infraestrutura. Daí a qualidade de vida da cidade cai. Essa população, principalmente da periferia aí, é uma população que não vai ter acesso a esses elementos da infraestrutura. E nossa conversa de hoje consiste em quê? E nós entendemos um pouco isso, como funciona no Brasil. Correto? Então vamos lá, ver alguns problemas urbanos que são típicos do Brasil aí, Um deles, moradia. A chamada especulação imobiliária. Então no Brasil nós temos, apesar de existir até com uma certa idade, um programa do governo, né, que é o famoso Minha Casa Minha Vida, que vem construindo aí uma quantidade grande de habitações na última década, ainda nós não diminuímos o déficit de habitação. Existe uma parcela significativa de pessoas que não tem onde morar, gente, né? E daí vai se tentando a vida aí como dá, geralmente em moradias precárias, né? E por que essas pessoas não têm onde morar? Porque muitas vezes essas pessoas vão esbarrar onde? Na chamada especulação imobiliária, né? É muito comum uma cena no Brasil. As cidades foram crescendo rapidamente e elas foram cercando muitas vezes propriedades agrícolas, né? Você tinha lá um sítio, uma chácara, não sei o quê. É muito comum isso nós encontrarmos no Brasil, aquela área verde particular no meio da cidade. Só que daí, o que acaba acontecendo? Ali deveriam morar pessoas. Mas tem que proteger as áreas verdes também, concordo. Mas existe aí uma forma mais sustentável também de você construir moradias. Só que daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que as pessoas não mexem naquilo, esperam valorização imobiliária. Hoje vale X, quanto mais a cidade avançar, isso aqui vai ter uma valorização. Só que para se manter aquela propriedade, você prejudica o desenvolvimento de uma cidade inteira, né? Da mesma forma vão acabar acontecendo o quê? A questão dos aluguéis. As pessoas muitas vezes não têm acesso ao aluguel
dentro ou no centro dessas grandes metrópoles. Muito caro, tem que encontrar uma casa para morar lá na periferia, lá no outro município, né? Por quê? A pessoa tem um imóvel, muitas vezes ela prefere deixar esse imóvel desocupado, quando você não tem, por assim dizer, uma grande demanda, do que baixar o preço médio desse aluguel no mercado, que automaticamente o quê? Desvaloriza seu imóvel também, né? Então isso se chama especulação imobiliária, que entre outras coisas também é uma causa desse chamado déficit de moradia que nós temos aí, né? E daí essa população mais pobre? Daí eles vão morar nessas áreas que muitas vezes não são adequadas para a ocupação, né? E essas áreas que não são adequadas para a ocupação existem diversas razões. Os municípios até têm um planejamento, aqui ocupa, ali não ocupa, mas muitas vezes acontecem as chamadas invasões irregulares. O cara vai lá, ocupa Vale de Rio, não pode, vai encher o rio, vai chegar na tua casa. Ou as chamadas encostas, também não pode, vai chover, essas encostas, nós temos aí os famosos deslizamentos, escorregamentos de encostas, né? Por que a pessoa vive lá? Não tem opção de viver em outro lugar. Foi o que sobrou. Você pega, por exemplo, uma segunda maior cidade brasileira, que é o Rio de Janeiro. Sabemos que o morro, um forte processo de favelização. Que o cara mora lá, escolheu? Não, foi o que sobrou para ele morar, porque não tem moradia. Você tem déficit de moradia de forma geral aí. E é claro que dessa mesma forma, nós acabamos sendo o quê? Quando você vai ocupando vales fluviais, encostas de morro e grandes periferias distantes, vai cair num outro problema. Saneamento básico e o lixo, certo? Isso muitas vezes é um problema aí, que ele é um problema quase que ignorado pelo poder público. Saneamento básico é essencial, tá? Por que o saneamento básico é essencial? A água está aqui, ó, levar água tratada, retirar o esgoto e tratar também esse esgoto, isso é saneamento básico, né? Porque o saneamento básico ele reflete diretamente nessa questão relacionada ao quê? Relacionada à saúde da população. Segundo a OMS, nós temos o quê? Cada $1 investido em saneamento básico economiza 5 em saúde, né? Mas ainda vale aquela velha história mais antiga que não sei o que. Muitas vezes os políticos, né, os governantes, eles ficam assim por saneamento básico. Que é muito legal a hora que está passando, está chegando a água, mas é uma obra que desaparece. É diferente de você fazer uma puta avenida, um viaduto e não sei o que, que daí essa aparece. Na hora que ele vai se eleger, ó, fui eu que fiz. Fiz ele nada, foi o dinheiro dos nossos impostos, tá? Então isso é um problema. O lixo é a mesma coisa. Hoje os grandes centros urbanos, eles acabam fazendo o quê? São produtores de lixo em grande quantidade. O básico é a coleta do lixo. Acontece em todas as regiões? Muitas vezes não. Mas não é só a coleta, e o destino desse lixo? Ele vai para a reciclagem? Ele vai para os famosos lixões? Existem aterros sanitários para justamente ter o quê? Uma destinação correta desse lixo? Às vezes nós encontramos aí dificuldades também, que se transformam em grandes problemas urbanos, né? O lixo é lançado aonde? No rio. A gente sabe que os rios urbanos brasileiros são poluídos. Você tem toda uma poluição de esgoto doméstico, industrial, mas o lixo também sempre ele está muito presente aí, né? E o que vem crescendo muito, né? Há poucos dias atrás eu vi inclusive uma pesquisa de opinião pública. Maior problema que nós encontramos hoje apontado pela população é justamente a violência que nós temos e as grandes cidades e cidades de médio porte, essa violência é cada vez maior. É o que mais preocupa. Eu não tenho escola, meu filho vai ficar sem escola, vai ficar sem água tratada, não sei o quê, mas ele está lá. E se eu perder meu filho? Daí isso assusta as pessoas. Se eu perder meu pai, minha mãe, ou coisa parecida. Então a violência é o calo. Basicamente a violência a gente sabe a solução qual é para isso, né? Investir pesado na polícia, né? Treinamento e salário, dar um policial muito bem qualificado para colocar na rua, e esse policial está presente na rua, não é? Não é como acontece, pelo menos na minha cidade é assim, a polícia raramente aparece, e só aparece a polícia como é para ver o crime que aconteceu, né?
uma polícia que previna crime, né? Nós vamos acabar tendo o quê? Aquela polícia ostensiva? Não existe. Existe muitas vezes no nome das grandes operações que nós temos aí, ou grandes grupos que se formam. Então a violência ela pega e pega pesado também, né? E por fim nós encontramos aí no Brasil problemão relacionado com o quê? Problemão relacionado também, isso não é uma exclusividade de Brasil, isso não é uma exclusividade de país em desenvolvimento, né? É uma coisa muito comum a tal da mobilidade urbana. Você sabe muito bem qual é esse problema da mobilidade urbana, né? E hoje no Brasil essa é uma realidade muito grande, as nossas cidades cresceram, né? O ideal é que essa questão da mobilidade ela seja planejada, correto? Então você vai pensar numa realidade social, as pessoas se deslocarem dentro da cidade, isso deve ser planejado. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que como essas cidades elas vão crescendo e surgem naturalmente, esse planejamento não existe. Quando a população cresce, principalmente uma população que acaba fazendo o quê? Acaba justamente ela estando aí cada vez mais presente e utilizando o chamado transporte individual, as vias de transporte não dão conta de um grande número de carros, né? E além dessas vias de transporte não darem número do grande, as avenidas, ruas e assim por diante, do grande fluxo de carros, o sistema de transporte público também, ele não apresenta qualidade e também nenhum custo muito significativo para a população aí, tá? Então isso é um problema e um problema muito grande que nós temos. É muito comum nós ouvirmos, por exemplo, no Brasil, todo ano vai, todo ano vem, né? As denúncias de corrupção entre poder público e o empresariado do transporte do outro lado. Para se manter a coisa desse jeito, então você corrompe o poder público para não te fiscalizar, mas quem paga muito caro por isso é toda a população e a cidade de forma geral, que vamos dizer assim, ela não é uma cidade que ela consegue se desenvolver, que ela consegue crescer, certo? Então aí nós temos dificuldades e dificuldades muito grandes. Tomar um cuidadozinho só. Último pontinho que eu quero conversar com você hoje na nossa aulinha aqui. Então nós já percebemos, existe um processo de metropolização. As cidades cresceram. Mas hoje nós costumamos falar o quê? Existe também essa ideia de desmetropolização. O que é isso, né? Então nós sabemos muito bem que existe essa intimidade entre urbanização e industrialização. Então, conforme essas cidades elas trataram de fazer o quê? Elas foram crescendo, a atividade industrial sempre foi muito íntima disso, principalmente no Brasil, né? E vocês sabem também, mais uma vez eu vou falar isso, cresceu e trouxe problemas no Brasil. Então hoje nós temos essas gigantescas cidades e metrópoles no Brasil, que infelizmente a população está ali por conta de quê? Ali estão os mais altos salários, ali está o melhor emprego, ali você tem uma melhor infraestrutura, você tem a boa educação, você tem a boa saúde, está tudo nesse centro urbano. Mas a qualidade de vida da pessoa não é lá aquelas coisas, não é mesmo? Você tem o problema da mobilidade urbana, o problema da violência, da poluição. A gente vai que vai na grande cidade, mas estamos indo, né? Mas o que o último censo no Brasil, que foi o censo de 2010, mostrou, é que assim, as grandes cidades, elas continuam crescendo, tá? Mas hoje as cidades que mais crescem no Brasil é um conjunto de cidades que são chamadas de cidades de médio porte. Então essas cidades foram se desenvolvendo e elas conseguiram criar uma infraestrutura. Lá você já tem a boa escola, a boa universidade e o bom hospital, né? Só que você tem menos violência, você tem menos trânsito, você tem menos poluição. E também o mercado de trabalho não é tão atrativo. Mas cada vez mais dá a entender que as pessoas estão abrindo mão desses grandes empregos e salários nas grandes cidades por salários um pouco menores nas cidades de médio porte, mas aonde você vai ter o quê? Uma qualidade de vida melhor para você e também para sua família. Entendeu? Então essa é a ideia de desmetropolização. Fechou? Bonitinho, legalzinho? Então tá bom. Grande abraço para você.